4 sorotipos da dengue circulam em Roraima. O estado está em alerta para um possível surto da doença. Esse é um dos destaques do Amazônia News de hoje, que vai mostrar também. Em Manaus, operação prende quadrilha envolvida em venda de terrenos irregulares. Amapá sofre com focos de incêndio. ICMS da cesta básica de Manaus deve voltar a 1%. E ainda, imigrantes haitianos poderão receber visto de permanência no país por 5 anos. Manaus, 25 de abril de 2013, o Amazônia News está no ar. Olá, bom dia. Em Manaus, a Operação Gaia prende quadrilha envolvida na venda de terrenos irregulares. A investigação começou no ano passado, mas só foi deflagrada nesta quarta-feira. Durante a ação, 11 pessoas foram presas, entre elas um coronel da PM que foi apontado como coordenador da quadrilha. Durante o trabalho de investigação, foi constatado que a quadrilha faturava, em média, 1 milhão por mês em venda de terrenos ilegais, localizados nas comunidades Águas Claras, Parque das Garças e Água Rica, na zona norte de Manaus. Segundo informações da Polícia Civil, a quadrilha apresentava às vítimas um documento falso autenticado em cartório. O grupo faturava cerca de 80 mil por terreno ilegal, chegando a vender outras áreas no valor de até 10 milhões. Mais de 200 pessoas foram enganadas pela quadrilha, que ostentava riqueza com propriedades em áreas nobres da cidade. No período de seca dos últimos 2 anos, dobrou a quantidade de focos de incêndio no Amapá. Agora, durante as chuvas, já foram registradas 34 ocorrências. Nos últimos anos, o Amapá viu dobrar o número de focos de incêndios. Em 2011, o pré-fogo ligado ao IBAMA registrou 1.100 focos de incêndio pelo interior. No ano passado, esse número saltou para 2.103. Nesses primeiros meses de 2013, os dados ainda são tímidos por conta das chuvas. Até agora, 34 focos contabilizados. Esse histórico fez com que o Ministério do Meio Ambiente incluísse o Amapá em emergência ambiental, o que facilita a contratação de brigadistas para atuarem na época da seca. Nós, então, já iniciamos, de uma forma mais precoce, né, o treinamento dessas brigadas, né, a busca, a seleção, a pré-seleção dessas brigadas para atuarem nos municípios mais endêmicos no histórico dos focos de calor no estado. Este ano, os brigadistas vão atuar prioritariamente em áreas federais. No ano passado, o incêndio na reserva Piratuba atingiu 25 mil hectares, o correspondente a 8% da reserva, um dos mais devastadores registrados até hoje. O trabalho de combate ao incêndio contou com a ajuda dos brigadistas amapaenses. 75 profissionais devem ser contratados para atuarem nas cidades de Laranjal do Jari, Calçoene, Oiapoque, Tartarugalzinho e Amapá. 4 sorotipos da dengue circulam em Roraima. O estado está em alerta para um possível surto da doença. Dor de cabeça, dor no corpo e muita febre. Esses são alguns sintomas da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nos últimos anos, circulam pelo estado de Roraima 4 sorotipos da dengue. Pessoas que nunca pegaram a doença devem ficar alerta aos sintomas. Então, dengue só é diferenciado através do aparelho microscópico para saber qual é a diferença. A sintomatologia é a mesma: febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor na caixa dos olhos, aquela sintomatologia que a população já conhece. Independente do vírus, a sintomatologia é a mesma. O estado realiza coleta de amostras todos os anos para detectar os tipos da dengue. No final de 2012, foram diagnosticados 1.481 casos de pessoas com dengue em Roraima. Somente em Boa Vista foram 737 casos. A preocupação é o vírus tipo 4, que não circulava pelo Brasil há mais de 20 anos. Em 2013, foi detectado em Roraima. Hoje, só existe uma forma de prevenção. Cuidar do seu quintal. A cada 7 dias,
a cada 5 dias, verificar no seu quintal se ficou algum depósito que possa acumular água por mais de 7 dias. E pegar o lixo que nós estamos produzindo nesse momento, guardar ele em local protegido da chuva e colocar no dia que o carro do lixo passar, para que o carro do lixo leve para o lixão. Instituto Nacional de Traumatorpedia e Ortopedia está em Rio Branco, capital acreana, realizando mutirão de cirurgias. Quem traz as informações é o repórter Lidson Almeida. O Instituto Federal de Traumatologia e Ortopedia está aqui no Acre realizando um mutirão de cirurgias. Quem conversa com a gente é o coordenador do Instituto, José Luiz, que vai dar mais informações sobre este assunto. José, fala pra gente, que tipo de cirurgias estão sendo realizadas desta vez, nessa visita que vocês estão fazendo aqui no Acre? A gente está fazendo cirurgia de prótese de quadril, né? É uma substituição articular. A gente faz o paciente tem artrose do quadril por algum motivo que seja, e é trocado o fêmur e a parte do osso daqui do quadril, né, do acetábulo, por componentes protéticos, e aí o paciente volta a ter uma boa qualidade de vida, sem dor, com mobilidade adequada. São quantos profissionais envolvidos? Só do Instituto, você contava agora há pouco, que tem um profissional aqui do Acre apenas compondo a sua equipe. Não, a gente sempre conta com a ajuda e com o auxílio desse profissional aqui do Estado, que é o Rodrigo. E na minha equipe tem em torno de 15 pessoas. Fala pra gente, de quanto em quanto tempo vocês vêm fazer essa visita aqui no Acre? O Estado do Acre, através do TFD, escreve os pacientes que precisam de cirurgias fora do Estado numa Central Nacional de Regulação. Essa Central Nacional de Regulação, a gente tem acesso a essa demanda. Quando tem uma demanda que justifique uma vinda de uma equipe, a gente propõe à Secretaria e a Secretaria sempre tem aceitado. Balanço parcial do Ministério da Saúde revelou que menos da metade do público-alvo foi vacinado contra a gripe em 9 dias de campanha. Na região norte, pouco mais de 720 mil pessoas foram imunizadas. Até às 9 horas desta terça-feira, apenas 12.300.000 pessoas foram imunizadas, ou seja, cerca de 34% dos brasileiros que compõem os grupos prioritários. O norte do país está entre as regiões com menos pessoas vacinadas, perde apenas para o Nordeste. Roraima foi o estado com menor número de imunizações. Em seguida aparecem Pará, Rondônia, Tocantins, Acre e Amapá. O Amazonas apresentou a maior adesão à campanha contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 31 milhões de pessoas em todo o país. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio dessa quinta-feira. Crise gera divisão no setor varejista local. Uma provável crise no comércio divide opiniões entre os dirigentes das entidades de classe do setor em Manaus. Enquanto a FEComércio fala em possibilidade de mais demissões e dificuldades, a CDL Manaus mantém discurso totalmente inverso. Para o presidente da CDL Amazonas, Ralph Assayag, o comércio de Manaus apresenta um comportamento diferenciado das demais metrópoles do país. Enquanto as vendas e o nível de emprego caem com a inflação anunciada pelo governo federal, a capital amazonense bate recorde de compra no comércio. Para Tadros, a queda no emprego e na renda da população reflete a situação da economia nacional no contexto global. Veja no próximo bloco. ICMS da cesta básica de Manaus deve voltar a 1%. Nós voltamos já.